Você sabia que o famoso Mar da Galileia, onde Jesus caminhou sobre as águas, na verdade nem é mar? Você sabia disso? Como um simples lago de água doce se tornou cenário dos maiores milagres da história do cristianismo. Você vai aprender hoje. Por quê? Quem alimenta suas águas? Por que tempestade surge de repente? O que foi encontrado em seu fundo pelos arqueólogos? Você vai aprender tudo hoje. E por que milhões de pessoas visitam esse lugar até hoje? Prepare-se para navegar em um dos lugares mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Hoje você vai descobrir segredos que talvez nunca tinha ouvido sobre o famoso Mar da Galileia. Prepare o coração, roda a vinheta e até daqui a pouco. A primeira curiosidade que você vai aprender hoje é que o Mar da Galileia não é um mar. Pasmem, não é. Apesar de ser conhecido no mundo inteiro como Mar da Galileia, ele não é um mar. Geograficamente, trata-se de um enorme lago de água doce. Mas então, por que recebeu esse nome? Qual a finalidade? Por que recebeu? O que aconteceu para ele virar o grande e mais famoso Mar da Galileia? Bom, na época de Jesus não existia classificação científica que usamos hoje. Os povos antigos, especialmente hebreus, gregos, romanos, chamavam de mar qualquer grande massa de água que fosse muito maior que um rio. Tá aí o detalhe. O termo hebraico usado nas escrituras era Yam, palavra que poderia significar tanto mar quanto grande lago. Então a mesma palavra ela poderia significar mar e lago. Então quando tanto o grego quanto o hebreu olhava para um mar, não para um lago, entendeu? Por isso aquele enorme lago com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento parecia um verdadeiro oceano. Cara, 21 quilômetros de comprimento. Para quem vivia naquela época, imagine um pescador em um pequeno barco de madeira sem motor enfrentando ondas de até 3 metros de altura, meu irmão. Para ele, aquilo realmente era um mar. Cara, ele vivenciava aquilo. Para ele, aquilo era um mar. Uma onda 3 metros de altura, vento soprando forte. Quem ia afirmar que aquilo ali era um lago? Eles afirmavam ser um mar. Esse logo recebeu vários nomes ao longo da história. No Antigo Testamento apareceu como Mar de Querite, nome derivado da antiga cidade de Querenite. Isso no Antigo Testamento, tá? Então ele teve vários nomes, mas no Antigo Testamento esse nome Mar de Querite. Agora, no Novo Testamento, pastor, nos Evangelhos também aparece como Lago de Genezaré por causa da planície fértil, né, de Genezaré. Mais tarde recebeu o nome de Tiberíades, quando os romanos construíram a cidade de Tiberíades em sua margem ocidental. Então o que os romanos foi? Batizou ele com outro nome. Já nota aí que são 3 nomes, né? Um no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Esse próximo nome foi quando os romanos tomaram Jerusalém, né? Sitiando Jerusalém, tomando Jerusalém, e a partir dali os romanos começam como a maior potência a governar sobre Jerusalém, sobre o mundo, né, irmãos? Então, à beira desse mar, grandes coisas aconteceram, né? Pedro, Tiago, João e André foram chamados na beira desse mar, né? Jesus acalmou a tempestade nesse mar. Jesus andou sobre esse mar. Então, não foi à toa que esse mar ficou marcado na história. Então, como o Mar da Galileia, esse grande Mar da Galileia, foi formado, pastor? Agora vem uma pergunta que poucas pessoas fazem. Como surgiu? Sua origem começou há milhões de anos antes de Jesus ter nascido. O Mar da Galileia faz parte, irmão, do chamado Grande Vale de Rift, uma das maiores falhas geológicas do planeta. Está localizado nela. Essa gigantesca rachadura na crosta terrestre se estende por milhares de quilômetros, desde o sul da Turquia e passa por Israel, Jordânia e segue até o continente africano. Nota, é muito grande. Há milhões de anos, movimento das placas tectônicas fizeram uma parte do terreno ceder, afundar lentamente, tá? E essa enorme depressão acabou formando uma bacia natural. Com o passar do tempo, as águas começaram a ocupar esse espaço
Primeiro vieram pequenas nascentes, né, regando e enchendo, depois grandes riachos. Mais tarde, o Rio Jordão passou a abastecer continuamente esse lago, né? Começou como um lago formando por águas de chuva, de gelo das montanhas, e hoje em dia o Rio Jordão ele abastece, ele rega esse lago. O resultado foi a formação do Mar da Galileia. Hoje ele está localizado a aproximadamente 210 metros abaixo do nível do mar, sendo um dos maiores lagos de água doce situados abaixo do nível do mar, abaixo do nível dos oceanos. Ao seu redor existem montanhas que chegam a mais de 500 metros de altitude. Essa, irmão, diferença enorme de altura cria uma paisagem única e também explica muitos fenômenos naturais que acontecem ali. E acontece, irmão. Se eu não me engano, no livro de Salmos, acho que é Salmo 126, se eu não me engano, se não me falha a memória, o salmista vai dizer assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As correntes do Negueb é fruto do que acontece no Mar da Galileia, nas montanhas de Hermon. Esses rios são regados com fenômenos naturais. Mais tarde eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso. Só para tirar uma dúvida, quem alimenta o Mar da Galileia é o Rio Jordão, tá? Mas isso acontece muito antes. Ao norte de Israel encontra-se o importante Monte Hermon, que ultrapassa 2.800 metros de altitude. Durante boa parte do ano, isso tudo permanece coberto de neve. Quando essa neve começa a derreter, a água escorre pelas encostas, formando diversas nascentes. Essas nascentes dão origem a 3 rios principais, Asbane, Manias e Dan. Pouco depois, esses 3 rios se unem formando o Rio Jordão. O Jordão percorre seu caminho até entrar no Mar da Galileia pelo lado norte. Aí sim, aí é o Rio Jordão que faz isso tudo. Durante esse percurso, ele leva água, minerais e nutrientes que mantêm o lago vivo. Depois de ultrapassar todo o Mar da Galileia, o Rio Jordão continua sua jornada saindo pelo lado sul em direção ao Mar Morto. O Rio Jordão entra no Mar da Galileia, abastece o Mar da Galileia e depois sai do Rio Jordão. Existe um detalhe curioso: enquanto o Mar da Galileia recebe água e também libera água, mantendo o seu equilíbrio do Mar Morto, apenas recebe sem saída natural. O Mar Morto recebe água sem saída natural. E justamente por isso que o Mar Morto concentra uma quantidade enorme de sal, enquanto o Mar da Galileia continua sendo um lago de água doce e cheio de vida. Talvez exista aqui uma linda lição espiritual, tá, meu irmão? O Mar da Galileia recebe e compartilha. O Mar Morto não. O Mar Morto recebe e apenas recebe. E tudo aquilo que apenas recebe sem repartir acaba perdendo vida. Pegou isso? Quando eu quero só para mim, eu acabo perdendo. Qual a extensão total desse mar? É impressionante, tá? Olha só, seu comprimento chega a aproximadamente 21 quilômetros e sua largura máxima é de chegar a 13 quilômetros de largura. A profundidade pode atingir aproximadamente, tá? 43 metros. Sua área total ultrapassa de 166 quilômetros quadrados. Agora, olha só um detalhe importante. Se colocássemos um prédio de 12 andares completamente submerso, ele ainda desapareceria sob suas águas. Outro dado impressionante é seu volume. Os cientistas mundiais estimam que o Mar da Galileia armazena cerca de 4 bilhões de metros cúbicos de água. Isso apresenta aproximadamente 4 trilhões de litros. É muita coisa, mano. É um número tão grande que fica difícil de imaginar. Se uma pessoa bebesse 2 litros de água por dia, seriam necessários milhões de anos para consumir toda essa quantidade. Esse enorme reservatório tornou possível o desenvolvimento de cidades inteiras ao redor do lago. Foi justamente por isso que Cafarnaum, Betsabe, Magdala e Tiberíades cresceram às suas margens. Essas cidades dependiam completamente, irmãos, da pesca, do transporte e do comércio realizado naquele lago. Agora pense em outra curiosidade. Quando Jesus pediu aos discípulos que atravessassem o Mar da Galileia, eles precisavam percorrer vários quilômetros em um pequeno barco de madeira, sem motores, sem rádio e sem previsão do tempo. Imagine navegar nesse mar sem luz, nada para guiar. Não é complicado? Fala comigo. Outro detalhe, por que acontece tempestades tão violentas nesse lugar, pastor?
talvez esta seja uma das maiores curiosidades do Mar da Galileia. É um lago, como um lago relativamente deveria ser pequeno e não consegue produzir tempestades tão perigosas, não é verdade? A resposta está na geografia. Ao norte encontra-se gigantesca cordilheira de montanhas, que é a montanha de Hermon, com mais de 2.800 metros de altitude. Mesmo durante parte da primavera, seu topo ainda pode apresentar neve. Enquanto isso, o Mar da Galileia está cerca de 210 abaixo do nível do mar, onde o ar costuma ser muito quente, tá, irmão? Imagina o que acontece quando uma enorme massa de ar frio desce rapidamente das montanhas e ela encontra o ar quente dentro do vale. Esse choque, meu irmão, esse choque provoca ventos extremamente fortes em poucos minutos. Isso, irmão, é complicado, hein? Como o lago está cercado por montanhas, esses ventos são canalizados e acelerados, formando ondas altas e tempestades repentinas dentro do mar. Até hoje, pescadores relatam mudanças bruscas no clima em questão de minutos, assim, rápido. Agora imagine isso acontecendo há 2.000 anos. Os barcos eram feitos de madeira, não existiam motores, nem colete salva-vida e nem sistema de comunicação. Foi nessa situação que está aqui em Mateus capítulo 14, que Jesus vem agora debaixo de uma tempestade, os discípulos com medo dentro do barco. Está todo mundo olhando para Jesus vindo em cima da água e dizendo assim, é fantasma que está vindo. Aí Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. Aí Pedro, debaixo de uma tempestade, irmão, aquele choque térmico, a massa quente subindo, o gelo, a massa gelada, o ar gelado descendo, encontrando no choque, formando aquela tempestade. Pedro, se é tu mesmo, manda que eu vá até o teu encontro. Jesus, então vem. Ele pula do barco e vai andando sobre as águas. Em algum momento que ele olha para tudo que está acontecendo, ele afunda. Mas ele teve coragem. Tá, pastor, vamos falar de espécies de peixe? Quantas espécies de peixe existiam nesse Mar da Galileia, pastor? Quando pensamos no Mar da Galileia, logo lembramos de Pedro, André, Tiago e João lançando suas redes, né? Mas será que aquele lago era realmente rico em peixe? A resposta é sim. Os pesquisadores estimam que o Mar da Galileia abriga atualmente cerca de 27 espécies de peixe. Embora apenas uma parte dela tenha importância comercial, algumas espécies são exclusivas dessa região e praticamente não existem em outro lugar nenhum no mundo. O peixe mais famoso e conhecido hoje é o peixe São Pedro. Seu nome científico é Saroderon galeus. Uma espécie, caraca, para sair essa palavra foi brabo, meu irmão. Caramba, vamos tentar de novo. Choreterondo galileus. Uma espécie de tilápia, meu irmão. Nativa do lago. Embora a Bíblia nunca diga qual era o peixe pescado por Pedro, a tradição cristã associa essa espécie ao episódio em que Jesus mandou Pedro lançar o anzol e encontrar uma moeda na boca de um peixe para pagar o imposto do templo, Mateus 17, 24 e 27. Não há prova de que fosse exatamente essa espécie, mas ela ficou conhecida mundialmente por esse nome, uma tilápia, tá? Além da tilápia, havia bagres, sardinha de água doce e outras espécies menores que sustentavam toda a economia local. Pegou isso? Então, o Mar da Galileia tinha vida, meu irmão. Tem hoje 27 espécies de peixe. Pastor, mas o mar é um lago, pô, mas durante esses anos todos, irmão, a vida se multiplica e se multiplicou, tá? 27 tipos de peixe, espécies de peixe tem nesse mar. Isso é bom. Dentro desse mar, a arqueologia encontrou em 1986, fazendo uma grande descoberta, uma embarcação do século I, conhecida como o Barco da Galileia, ou Barco de Jesus. Preservado na lama do lago, ela mostra como eram os barcos da época de Cristo, meu irmão. O mar já se secou, pastor, parcialmente? Sim. Em período de seca, nível de água baixa bastante, e isso permite importante descoberta arqueológica e levou Israel a adotar medidas de preservação e controle do nível do lago. Exatamente. Por que ele foi tão importante? São perguntas que as pessoas perguntam
e eu quero responder aqui. Além de fornecer água, sustentar economia local por meio da pesca, do transporte, do comércio, cidades como Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades cresceram as suas margens, como já foi falado. Por isso é tão importante esse lago. E por que ele ficou famoso? Tá? Antes de Jesus, ele já era importante para a região, mas foi a vida e o ministério de Cristo que transformaram esse lago em um dos lugares mais conhecidos da história da humanidade. Então deixa eu te falar, ele já era bom, já fazia o seu papel como lago, né? Sustentava toda aquela região, as 10 cidades de Decápolis, Cafarnaum, todas as cidades circunvizinhas, né? Ali vivia do lago, né? Pesca, agricultura do lago. Então ele já era importante, mas quando Jesus inicia seu ministério, pronto, ele está famoso até hoje e até a vinda de Cristo, esse lago será famoso. Se esse documentário fez você enxergar o Mar da Galileia de uma forma completamente diferente, escreva aqui nos comentários. Hoje eu viajei pela história da Bíblia com você, e isso vai me mostrar que vale a pena continuar produzindo essa série. Gosto muito. E me diga aí, qual lugar da Bíblia que você gostaria de visitar nos próximos episódios? Inscreva-se no nosso canal, tá? Venha comigo, porque na próxima viagem nós continuaremos dando vida às páginas da Escritura, tá bom? Bom, a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Quero deixar um versículo bíblico para você, Mateus capítulo 14, versículo de número 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. Tá? Mateus fala sobre essa passagem e diz que Pedro tomou atitude. E resista, que Pedro viveu o que nenhum dos 11 viveu dentro do barco. Tá? Eu profetizo sobre a tua vida. Tu vai viver aquilo que ninguém viveu dentro do seu barco, dentro da sua casa, da sua família. Tu pega isso? Graça e paz.